Essa questão, eles falam sobre as membranas biológicas, que são finas películas que envolvem as células vivas, delimitando as organelas em seu interior e promovendo sua interação com outras células. Eles pedem para a gente selecionar a questão correta em relação às membranas. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho a estrutura dessas membranas biológicas, né, ou membranas plasmáticas, que são os envoltórios das células dos seres vivos. Então, elas que delimitam o que é conteúdo intracelular e extracelular. Vou fazer um esquema bem básico aqui para a gente lembrar. As membranas, elas são formadas por uma bicamada lipídica. Então, pessoal, por que a gente fala, né, que ela delimita? Então, essa membrana, ela vai envolver toda a célula, finge que aqui continua, né? Então, ela estaria ao longo de toda a estrutura celular. Então, de que ela é composta? De uma bicamada lipídica. Por que a gente fala bicamada, né? A gente tem duas camadas, como se uma tivesse virada de frente para a outra. Então, isso aqui, né, que eu desenhei, são os fosfolipídios. Eles têm uma camada que é apolar, que impede que a água entre, e uma camada que é polar, que ela é solúvel em água. Dessa forma, né, pessoal, eles fazem de uma maneira que não é qualquer molécula que consegue atravessar, porque você tem tanto moléculas polares quanto apolares no meio extracelular. E não é qualquer coisa que pode entrar na célula. Então, quando eu faço uma bicamada, né, anfipática, ou seja, que tem uma parte apolar e uma parte polar, eu impeço que praticamente todas as moléculas entrem de forma que eu consigo controlar. Então, uma das funções dessa membrana plasmática é o controle da passagem de substâncias para dentro e para fora das células. Além desses fosfolipídios, né, a gente tem aqui, por exemplo, umas glicoproteínas. E aqui, né, essa parte grandona aqui que atravessa a membrana celular é uma proteína transmembrana. Ali, ao longo do exercício, nós vamos falar sobre ela. Então, essa é a estrutura básica dessa nossa membrana biológica. Então, vamos ver ali quais são as alternativas. Letra A, ele diz que qualquer transporte de substância por meio das membranas celulares nos seres vivos exige gasto de energia. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar os tipos de transportes que existem pela membrana. Como eu comentei, você não consegue passar qualquer coisa, né? Então, tem uma série de substâncias que não podem ser passadas livremente. Mas eu preciso que entre e saia coisas dessa membrana. E aí tem tipos de transporte que a gente chama de ativo e tem um que a gente chama de passivo. Qual que é a diferença entre eles? O ativo, eu gasto energia, eu preciso de energia. O passivo, eu não gasto energia nenhuma, né? O nome já diz, é um transporte que você faz sem demandar nada da célula. Esse transporte ativo são aquelas bombas, a mais conhecida é a bomba de sódio e potássio, ok? O passivo, né, pessoal, tem as difusões e tem também a osmose. Eu não gasto energia para fazer esses tipos de transporte. Lembrando que a difusão, eu tenho uma difusão que eu chamo de simples, e eu tenho uma que é chamada facilitada, mas nenhuma delas gasta energia, ok? Então, quando ele fala que qualquer transporte gasta energia, tá errado. Nós temos 3 tipos de transportes aqui que não gastam energia, ok? Na letra B, suas moléculas lipídicas são anfipáticas. Isso a gente comentou que sim, né? O que é isso? Tem uma parte polar e uma apolar. Pois possuem uma extremidade polar, ok. Olha aqui o erro, insolúvel em meio aquoso. Polar, pessoal, é solúvel, né? Então, a não polar que seria insolúvel. Por isso, essa questão não é a nossa resposta. Letra C. Seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e capacidade de reconhecer substâncias nocivas, é composto exclusivamente por lipídios. Pessoal, o glicocálix, normalmente, ele vem aqui em cima, ó, da membrana plasmática. Ele é uma estrutura que vai conferir um pouco mais de proteção, né? Realmente, ele vai dar essa resistência física e química, além de ser
muito importante para o reconhecimento celular e ainda retém alguns nutrientes ali. Só que ele não é composto exclusivamente por lipídios. Como o nome, né, vem glico, ele é composto por carboidratos, ok? Então, essa é a parte errada dessa alternativa. E a letra D, possuem permeabilidade variável, o que significa que algumas substâncias não conseguem atravessar sua estrutura. Essa é a nossa resposta. Então, algumas eu consigo passar de forma simples, não preciso de nada para ajudar. Outras, de facilitada, eu preciso de uma membrana como essa para passar, mas não gasta energia. E outras, eu ainda preciso gastar energia. E tem umas que não entram de jeito nenhum. Então, essa é a alternativa correta.